E aí, evangelistas? É bom estar com você mais uma vez, finalmente podendo, como prometido, trazer essa live, essa aula de evangelismo. Um abraço especial a todas as igrejas que nesses últimos anos já participaram do treinamento presencial. Um abraço para o pessoal aí em Porto de Galinha, da igreja de Sapé, lá na Paraíba, os irmãos lá na África, Moçambique, os irmãos de Cabo Verde, coisa boa. Deus abençoe a todos. As igrejas aqui do Recife, nós temos tido o privilégio de estar em várias cidades do estado e fora do estado, e a gente louva a Deus por essa oportunidade. Aguardávamos muito a oportunidade de fazer essa live, de reunir vocês, de continuar treinando vocês, porque nós cremos firmemente que Deus está levantando uma geração missionária, um despertar, a volta de Jesus está muito próxima. Eu quero fazer parte desse movimento e eu quero que você faça também. Eu quero que você esteja preparado, eficientemente preparado para cumprir a obra do Senhor, chamado do Senhor para a sua vida. Você sabe que nós servimos na Socorro Missionário e a Socorro Missionário hoje é uma agência que tem se especializado na evangelização dos segmentos menos evangelizados do Brasil. Então, nós temos hoje atuado algumas frentes com os quilombolas, com os refugiados, lá em Santa Catarina, pegando o pessoal da Venezuela, pessoal da Colômbia, pessoal da Bolívia, do Peru. Tem sido uma grande experiência com o nosso missionário Elmer, um grande abraço para ele. Também temos tido o privilégio de apoiar algumas atividades com tribos indígenas, além daquilo que faz parte da essência do Socorro Missionário, que é ajudar igrejas e missionários e projetos que estão em crise ou enfrentando tragédias, momentos de dificuldade, e tem sido assim um privilégio. O braço talvez hoje mais atuante seja os treinamentos. Então sempre temos sido chamados e temos tido o privilégio de ir em várias igrejas levar um treinamento presencial e preparando você tanto para evangelizar familiares, amigos, como também evangelizar em ambientes hostis, ambientes de trabalho, faculdade, onde às vezes a pregação do evangelho tem que ocorrer de uma forma muito estratégica. Ora, se você deseja conhecer mais o Socorro Missionário, segue no canal do YouTube, segue no canal do Instagram, entre em contato com a gente e vai ser uma bênção poder compartilhar tudo que estamos fazendo e você ser um socorrista aí na sua igreja. Essa pulseirinha aqui é a pulseirinha dos nossos socorristas, onde a gente se identifica como aqueles que representam e levantam um grupo de intercessão. Para você receber o certificado gratuito dessa live, você vai ver aí na legenda o WhatsApp, está aí aparecendo agora. Aí você manda uma mensagem para a gente, faz a sua inscrição e a gente vai ter o maior prazer de enviar para você o seu certificado. Também, se você compartilhar, já compartilhou ou compartilhar agora esse link, né, do YouTube ou do Instagram com amigos, com outras pessoas, seguir o canal, então nós vamos mandar para você também todo o material que nós vamos expor para você agora, para que você possa ter essa aula em mãos e você possa levar esse conteúdo para a sua igreja, para a sua equipe de evangelismo. Reúna o pessoal, vai ser bênção com certeza. Então, vamos lá, vamos começar, vai ser bênção. Eu quero também dizer para você que você pode mandar pelo WhatsApp e pelo Instagram sua pergunta, pelo Facebook também, você pode mandar sua pergunta e nós vamos responder diretamente para você, tá bom? Vou aparecer aqui a tela vai aparecer, acho que é aqui, Matheus, um abraço, minha gratidão para o Matheus, que está aqui nos apoiando tecnicamente. Matheus, aqui por cima, aqui, né? Ok, coisa de tecnologia, né? Matheus é uma figura extraordinária. Então, o texto que eu quero compartilhar com você está lá em João capítulo 17, verso 18, olha aí. Assim como me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo, disse Jesus. Que coisa linda. Por favor, leia João 17, esse momento de oração, de intercessão que o Senhor Jesus faz. Quando você olha para o ministério de Jesus, a gente se empolga muito em ver Jesus fazendo milagres, sinais, maravilhas, expulsando demônio, mas eu creio que 80% do ministério de Jesus não são essas atividades. Você olha que 80% do ministério de Jesus, ele está fazendo três coisas. Ou ele está ensinando a multidão, aonde ele chega, a multidão se junta e ele começa a falar, e ele começa a ensinar, e ele começa a responder
as pessoas o chamam de mestre, ficam admiradas com a sua inteligência. Ou Jesus está nas estradas, saindo de uma cidade para outra, e chega em Naim, ressuscita o filho da viúva, e depois vai para o tanque de Betesda, depois vai para Cafarnaum, e depois atravessa o mar. Ele está sempre em movimento. E a terceira coisa que mais Jesus faz, ele está em oração. Antes de começar alguma coisa, ele começa o dia em oração, e depois de passar um dia exaustivo, trabalhando, pregando, expulsando, curando, ele despede os discípulos e ele vai para o monte orar. É uma coisa impressionante. E quando a gente fala sobre oração, eu preciso fazer 3 destaques. Jesus ora muito, mas eu acho que esses 3 momentos são muito especiais. O primeiro momento é quando ele está orando pela sua missão, logo no início, lá no deserto, onde ele vai ser tentado pelo diabo. Ele está ali orando e jejuando para que o Senhor o faça seguir firme, que ele não desista, que ele cumpra o seu ministério, que ele faça exatamente aquilo que o Senhor está esperando dele. O segundo momento do ministério de Jesus é quando ele está lá no Getsêmani. E aí ele está orando ali pedindo o fortalecimento do Senhor. Ele está em um momento angustiado, com a sua alma angustiada até a morte, suando gotas de sangue. Ele não pode desistir, ele não pode fazer 3 anos serem perdidos, e ele pede que o Pai o sustente para que ele termine a sua missão. Mas o terceiro momento, muito interessante dessa vida de oração de Jesus, é quando ele ora pela nossa missão. Ele ora por mim e por você. Entenda, se hoje eu e você estamos convertidos, é resultado da oração dele. Se o Evangelho chegou no nosso país, é resultado da oração dele. Se hoje eu e você temos autoridade para expulsar um demônio, pregar o Evangelho e sermos usados, é por causa da oração dele. Se hoje o inimigo se levanta, mas ele não, nós temos a proteção do Senhor, é por causa da oração dele. Nós estamos debaixo da oração de Jesus. Podemos fazer o que podemos fazer por causa da oração de Jesus. Então a oração de Jesus ela é muito profunda. Ela é muito preciosa e há muitos ensinos, há muitas coisas importantes na oração de Jesus. Então, eu quero colocar essa pergunta aqui, o que aprendemos com a oração de Jesus? Algumas lições que eu quero destacar para você rapidamente. Primeiro, nós aprendemos a nossa condição de cristão. Qual é a nossa condição? Você acha que você foi salvo para ser membro de uma igreja? Você acha que você foi salvo para ser professor de escola dominical, levita do grupo de louvor, para ser um diácono? Não. Você foi salvo para algo muito mais importante. Não que essas atividades não sejam, mas elas não são um motivo pelo qual fomos salvos. Isso nós fazemos enquanto estamos aqui. Enquanto estivermos no mundo, nós vamos frequentar uma igreja. E o Senhor nos deu dons. E nós devemos exercer esses dons uns aos outros na igreja. Mas o fato de termos sido alcançados pelo Evangelho é porque nós somos enviados. Nós estamos em missão. Nós estamos convertidos para poder representar a Cristo, para poder pregar o Evangelho. Então, o verso 18, parte B, diz assim: eu também os enviei. Então, veja, nossa condição é de enviados. A nossa condição é, estamos em missão. Não estamos aqui para viver somente a nossa vida. Vamos viver a nossa vida, mas nós estamos aqui em missão. A segunda coisa que a oração de Jesus nos ensina, irmãos, é o tipo de missão. Ou seja, o que é que nós vamos fazer? E o verso 18, verso A, nos diz isso. Assim como me enviaste, eu também os enviei. Então veja, Jesus não foi enviado para fazer a sua vontade. Ele mesmo disse: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus não veio ao mundo com liberdade de fazer o que ele queria. Ele veio com um propósito. Ele veio com uma missão definida. E nós somos enviados para dar continuidade à missão de Jesus. Então, nós temos o compromisso de fazer exatamente aquilo que Jesus fez. Não o que a gente acha ou que a gente gostaria de fazer, mas exatamente aquilo que ele fez. Dar continuidade, até a volta de Cristo, dar continuidade a tudo aquilo que ele começou. A terceira coisa que a sua oração nos ensina é aonde devemos viver essa missão. E aí o verso 18 diz: eu os enviei ao mundo. Muitas pessoas, quando entendem essa expressão mundo, imagina aquele missionário que sai de casa e sai pelo mundo para pregar o Evangelho.
Mas essa não é a intenção de Jesus, falar do missionário que vai. Ele está falando de mim e de você. Significa que eu e você temos que ir para o mundo. O que Jesus está querendo dizer com isso? Significa que estamos em missão e aonde quer que nós estejamos, nós temos que estar desenvolvendo essa missão. Então, ser enviado ao mundo significa que quando você vai fazer feira, quando você pega um avião para viajar e você está de férias, quando você vai para um médico, quando você está numa fila de pagamento, quando você pega um Uber, aonde quer que você esteja, no seu bairro, na escola, na faculdade, em família, você está em missão, você está pelo mundo. Você saiu para viajar, você está em missão. Nós precisamos tirar da nossa mente que nós vamos fazer eventos de evangelismo. Não, evangelismo não é uma programação. Ela precisa ser algo que faz parte da minha vida 24 horas, aonde quer que eu esteja, aonde quer que eu vá. Eu estou em missão. Então, enquanto eu estou vivendo no mundo, e por onde quer que eu esteja andando pelo mundo, eu estou dando continuidade à missão de Cristo. Isso não invalida, não deve impedir que a gente faça as nossas atividades de evangelismo na igreja. Mas você precisa entender que você não foi chamado. A sua vida não deve se resumir a eventos de igreja. O evento de igreja é algo a mais, é um plus, é um bônus, é algo adicional. Você está 24 horas em missão no mundo. A quarta coisa que a oração de Jesus nos ensina, irmãos, é o resultado dessa missão. Por que fazer essa missão? Para que fazer essa missão? E o verso 10 nos dirá: eu tenho sido glorificado por meio deles. Ou seja, a forma mais sublime e especial que eu e você temos para glorificar a Deus, glorificar a Jesus, é quando cumprimos a nossa missão. Há pessoas que só conseguem imaginar que glorificar a Deus e glorificar a Jesus é cantando, é orando, é dizimando, é vindo para a igreja. Não, a forma mais sublime de Cristo ser glorificado na sua vida é quando você está exercendo a sua missão. Você foi enviado para isso. Você está dando continuidade àquilo que Jesus começou. Temos feito coisas secundárias, achando que isso alegra o coração de Deus. E temos deixado de fazer aquilo que Ele mesmo disse. Eu sou glorificado quando meu filho na faculdade, na escola, quando meu filho no futebol com os amigos, no passeio do shopping. Eu tenho sido glorificado quando os meus filhos vão para o médico, pegam um ônibus, andam de metrô. Eles falam de mim. Eles dão testemunho de mim. Eles levam o meu amor às pessoas. Eu tenho sido glorificado quando eles exercem essa missão. A quinta coisa que nós aprendemos com a oração de Jesus é as resistências. Jesus deixa claro que essa missão não será fácil. O verso 14 e o verso 15 diz: e o mundo os odiou porque não são do mundo. Perceba. Há pessoas que ficam preocupadas e dizem assim: poxa, eu comecei a orar, eu comecei a evangelizar, e os problemas começaram a surgir, e aí eu comecei a ter problema no trabalho, e meu vizinho começou a implicar comigo, e fica estranhando isso. Não, estranho é você começar a pregar o evangelho e nada acontecer. Porque o mundo nos odiou, o mundo nos odiará sempre quando eu e você estivermos exercendo a nossa missão. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo não quer que as pessoas sejam salvas, o mundo não queria que eu e você fôssemos salvos. Então Jesus diz assim: quando você estiver me honrando, me glorificando, em missão, onde quer que você esteja, o mundo vai lhe odiar por isso. Você será menos quisto. As pessoas vão antipatizar com você, as pessoas vão tentar dissuadir, desencorajar você. O inimigo vai lutar contra você para que você pare. E aí o texto continua dizendo: e o mundo os odiou porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Mas sabe qual era a oração de Jesus? Que os livre do mal. Ou seja, a oração de Jesus é por proteção para mim e para você, porque haverá mal, haverá ciladas, haverá armadilhas, haverá iniciativas do inferno para que eu e você pare de evangelizar. A sexta coisa que nós aprendemos com a oração de Jesus, irmãos, é o que assegura a nossa eficiência. Ora, pregar o evangelho, converter pessoas e transformar a vida de pessoas é uma tarefa muito difícil. Muito difícil. Deixa eu repetir de novo. É muito difícil. Eu e você não conseguimos, não temos poder para isso. Mas a oração de Jesus deixa claro
que nós estamos sendo preparados para isso, fomos capacitados para isso. Há algo que assegura a nossa eficiência, que nós conseguiremos fazer exatamente o que Jesus espera de nós. Primeira coisa, ele diz no verso 9, quando ele diz, eu rogo por eles. Ora, por que eu e você seremos bem-sucedidos no momento do evangelismo? Não importa as resistências que surjam, porque ele orou por isso. Ele rogou por isso. Ele suplicou por isso. Sabendo que eu e você seríamos tomados de surpresas em muitas armadilhas, ele orou para que fôssemos eficientes. Se ele orou, meu amigo, minha amiga, nós seremos eficientes. Segunda coisa que garante a nossa eficiência, verso 11. Guardem teu nome aqueles que me deste. Jesus orou pela nossa proteção. Nós teremos proteção, livramentos. Os anjos do Senhor estarão trabalhando conosco para nos livrar do mal. Terceira coisa que garante a nossa eficiência, verso 14. Deles a tua palavra. Nós temos a palavra de Cristo. O que converte e transforma a vida das pessoas não é a minha palavra, não é a minha argumentação, não é a minha inteligência, é a palavra de Cristo. E quando eu mencionar e pregar a palavra de Cristo, isso vai produzir fé no ouvido das pessoas. Se preocupe menos em tentar convencer as pessoas, em ganhar as pessoas no argumento. Não tem nenhum problema que em alguma circunstância alguém lhe faça uma pergunta até que você nem saiba responder. Pregue o Evangelho. Fale do plano da salvação. Fale do amor de Jesus, do sacrifício dele naquela cruz. A palavra de Cristo, ela tem poder. Ela é espada afiada. Ela penetra juntas e medulas. Ela discerne pensamentos e coração. Nós temos eficiência por causa da palavra. E a quarta coisa que Jesus coloca é o verso 17. Santifica-os na tua verdade. Ele deixa claro, amados, que nós temos eficiência porque somos santificados. Nós somos preparados, consagrados pelo Senhor. O Senhor nos prepara para isso. A santificação é uma condição sine qua non para vermos a Deus. É isso que a Bíblia diz. E nós somos santificados na sua palavra. A sétima coisa que nós aprendemos na oração de Jesus, e olha, se ficar alguma dúvida, pergunta aí, manda a sua pergunta e a gente vai responder para você. Não importa em que momento você está vendo essa videoaula. Mas a sétima coisa que nós aprendemos também sobre a oração de Jesus é o alcance da nossa missão. E aí veja o verso 20, que coisa linda. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Crerão no futuro. A nossa eficiência, irmãos, o alcance da nossa missão são pessoas que a gente nem imagina que serão alcançadas e convertidas através da minha vida e da sua vida, porque Jesus orou por isso. Então você imagine que haverá pessoas que cruzarão o seu caminho, ou você cruzará o caminho delas, e você será colocado na hora certa e no lugar certo, onde você será o testemunho vivo, onde você será instrumento precioso, talvez em situações que você não se veja capaz, em situações que você não se via preparado, você nem estava planejando evangelizar, mas essas situações vão acontecer porque o alcance da missão ela é atemporal. Enquanto você estiver vivo, Deus vai usar você, porque Jesus orou por aqueles que ainda iriam crer através da mensagem deles. E o objetivo? O objetivo final de tudo isso, da minha existência, da sua existência, da nossa conversão, de estarmos nesse mundo. Verso 21, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa é a minha prioridade. Essa é a sua prioridade. Nós devemos viver para que o mundo creia que Cristo foi enviado, que Cristo é o Messias, que Cristo é o Senhor e Salvador da vida de cada um de nós. Em última análise, os dons que Deus lhe deu, o ministério que você tem, as habilidades e os talentos que você tem, a forma criativa que Deus usa você, é para que o mundo creia que Ele enviou. Então, se você canta na igreja, mas não canta para que as pessoas creiam que Ele enviou, se você dramatiza na igreja para os crentes, mas não dramatiza para que as pessoas creiam que Ele enviou, se você dá aula na igreja, mas não usa esse conhecimento para que as pessoas creiam que Cristo foi enviado, você está usando de forma limitada, exclusiva para crentes. Mas, na verdade, tudo que você tem e toda a capacidade que Deus lhe deu é para que o mundo creia que Deus o enviou. Então, esse é o nosso propósito. E aí, tendo dito isso, na oração de Jesus,
eu quero reportar você agora para Atos capítulo 1, verso 8. Atos 1, 8, nós vamos continuar na mente de Jesus. E o texto diz assim: mas receberão poder do Espírito Santo ao descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha que coisa linda, Atos 1:8. O que seremos? O que é que Jesus está dizendo que eu e você seremos? Seremos testemunhas. A palavra grega para testemunha é a palavra que também se traduz por mártir. Testemunha é aquele que está disposto a fazer a vontade do Senhor, é aquele que está disposto a falar de Jesus, mesmo que seja necessário, e ainda que seja necessário, que ele pague com a própria vida, que ele morra por causa disso. Os mártires são aqueles pregadores que foram enviados, são as testemunhas que pagaram com a sua própria vida o exercício da sua missão. Isso não significa que todo mundo que é testemunha vai morrer e vai ser martirizado. Mas você precisa entender que a ideia é a mesma. Testemunhas são aqueles que estão comprometidos em falar de Jesus aonde quer que estejam, mesmo que isso lhe custe alguma coisa, mesmo que seja perseguido, mesmo que alguém lhe mate por isso, ele está disposto a dedicar a sua vida na pregação do Evangelho. É isso que Jesus está dizendo. Os enviados são testemunhas. Os enviados são pessoas que precisam estar comprometidos a enfrentar qualquer dificuldade, qualquer perseguição, qualquer circunstância para falar de Jesus. Eles são mártires em potencial. Talvez no Brasil hoje isso não aconteça, mas poderá um dia ser necessário que a gente exponha, a gente perca um emprego, a gente leve um prejuízo, a gente seja perseguido, a gente seja preso para cumprir o nosso ministério, para cumprir o propósito do Senhor em nossas vidas. A segunda coisa que esse texto nos ensina: aonde nós seremos testemunhas. E aí a ideia de mundo fica mais clara para mim e para você. Nós seremos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins. Perceba que não é ou Jerusalém, ou Judéia, ou Samaria. Perceba que é em e até. Ou seja, nós precisamos estar envolvidos com a pregação do Evangelho em todos esses lugares, e não apenas em um deles. Tudo começa em Jerusalém, porque Jerusalém é onde você está. Jerusalém é onde você está. Se hoje você está em Recife, Jerusalém é sua Recife. Se amanhã você se mudar para São Paulo passará a ser sua Jerusalém. Se você um dia for para Dubai, Dubai passará a ser a sua Jerusalém, porque Jerusalém é onde você está. Judéia, geograficamente, já se amplia as regiões vizinhas de onde você está. Samaria era o local que o judeu não queria ir, e representa todos aqueles lugares de difícil acesso, de acesso mais complexo, aonde existe perigo, aonde sejam suas resistências. Ora, o judeu não queria pregar para os samaritanos, mas também eles não tinham a opção de não pregar para os samaritanos. Então, aonde você não gosta de ir, aonde você tem medo de ir, aonde você não se sente confortável para ir, é numa favela? É num morro? É entre pessoas mais pobres, pessoas mais ricas? É entre segmentos da sociedade? É lá. A missão não te dá a oportunidade de você escolher onde você quer ir. Deus quer te usar em todos os lugares e até os confins. Ora, Heraldo, como é que eu vou nos confins? Se eu não consigo ir daqui para... Eu não consigo nem sair do estado de Pernambuco, como é que eu vou para os confins? É bem verdade que você... A forma como você vai exercer o seu testemunho, ela vai mudar de acordo com essas localidades. Então, até os confins, talvez você não consiga pregar, mas você pode apoiar e sustentar e dar cobertura de oração e estar presente na vida daqueles que estão lá nos confins. Mas você consegue pregar em Jerusalém, e você consegue pregar em Judéia, e você consegue pregar em Samaria. Mas o que garante que eu vou conseguir ter capacidade de ajudar quem está nos confins ou mesmo pregar numa Samaria? Eu não me vejo preparado para isso. Como eu vou conseguir pregar em Jerusalém? O que garante que eu conseguirei ser essa testemunha? Eu sou tímido, eu não tenho muito conhecimento, eu tenho pouco tempo do Evangelho. Mas recebereis poder, mas recebereis virtude.
nós seremos capacitados pelo Espírito Santo. E nós seremos capacitados pelo Espírito Santo de acordo com as necessidades e os desafios que nós enfrentaremos. Você precisa entender que este poder ele está direcionado a todos os desafios e obstáculos que você enfrentará, quer seja em Jerusalém, quer seja na Judéia, quer seja em Samaria ou até os confins. Você não pode dizer que não tem condições de ajudar a pregação do Evangelho nos confins, porque ele diz que nós receberemos capacitação para isso. Nós teremos condições de fazer isso. Uns mais, outros menos, mas todos temos condições de estarmos envolvidos como testemunhas da pregação do Evangelho em todos esses lugares. Agora, eu quero finalizar com você, trazendo para o seu conhecimento que nós seremos em qualquer lugar, em qualquer tempo. Esse é o quarto e último ponto que eu quero apontar para você. E eu quero ir para Atos capítulo 8, verso 1 e o verso 4. Atos 8 acontece antes da descida do Pentecostes, né? A descida do Espírito Santo em Pentecostes. Não passou a ser chamado Pentecostes por causa da descida do Espírito Santo. A festa de Pentecostes já existia e o Espírito Santo é derramado no dia de Pentecostes. E eles recebem essa ordem de serem testemunhas em todos esses lugares. Só que os anos se passam e chega em Atos capítulo 8, quase 7 anos depois, e eles ainda não saíram de Jerusalém. E olha o que é que diz o texto, Atos 8, 1 e 4, quase 7 anos depois. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras de Judeia e Samaria, exceto os apóstolos. Mas por onde andavam dispersos, iam por toda parte, anunciando a palavra. E aqui eu quero trazer algumas considerações importantes para você. Veja, eles não saíram de Jerusalém. O negócio estava tão gostoso, estava tão bom, a descida do Espírito Santo, os discípulos pregando, 2.000 almas se convertendo, 3.000 almas se convertendo, 5.000 almas se convertendo. Quem queria sair de Jerusalém? Você precisa entender que quando nós estamos na zona de conforto, a gente não consegue ser eficiente. A gente termina negligenciando o chamado, essa missão, o envio de Jesus sobre as nossas vidas. E aí Deus coloca em ação o maior missionário do Novo Testamento. Sabe quem foi o maior missionário do Novo Testamento? Foi Nero. Porque Nero, com uma canetada, ele desce um decreto de perseguição, de morte dos cristãos. E começa um massacre. E aí o povo foge de Jerusalém depois de 7 anos. E eles serão dispersos pela Judéia e pela Samaria. Olha aí. Às vezes, nós precisamos ser tirados da nossa zona de conforto. Às vezes, as circunstâncias precisam trazer um momento de perseguição, um momento de mudança, um momento que faça com que todos os nossos projetos se desfaçam, para que a gente possa entender que nós não temos a liberdade, nós não temos o direito, nós não temos a opção de escolha de não fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Aquele que é enviado, aquele que é testemunha, precisa cumprir o propósito do Senhor. Então se prepare, porque se nós não estivermos envolvidos nisso de uma forma espontânea e motivada, circunstâncias virão para que eu e você estejamos envolvidos plenamente, valorizando o chamado e o investimento do Senhor sobre as nossas vidas. E a igreja saiu de Jerusalém porque veio uma perseguição sobre ela. E é interessante que o texto dirá que esses que andaram dispersos por toda parte anunciavam a palavra. Veja, qual foi o planejamento que eles tiveram? Qual foi o treinamento que eles tiveram? Qual foi a live que eles tiveram? Qual foi a estratégia que eles montaram? Dizer assim, vamos sair para pregar? Não, eles não tiveram estratégia nenhuma. Eles foram dispersos. Você perceba que às vezes a gente planeja demais e executa muito pouco. Mas nós somos capacitados para sermos usados por Deus em qualquer momento e em qualquer lugar. Às vezes nós achamos que para fazer alguma coisa precisamos de preparo. E aí nos preparamos e não fazemos, ou não nos preparamos e aí justificamos que não temos condições de fazer. Os discípulos não se prepararam. Não houve nenhuma conferência missionária dizendo assim, bora gente, vamos começar a pregar. Não houve nenhum planejamento. Eles simplesmente fugiram para salvar as suas vidas, mas por onde iam, anunciavam a palavra. Aonde eles bateram, aonde eles chegaram, com as pessoas que eles encontraram no caminho, eles falavam de Jesus.
eles apresentavam o amor de Deus. E o Evangelho foi disseminado, irmãos, sem planejamento, sem estratégia, porque eles entenderam que eles precisavam ser usados por Deus em todos os lugares. Isso é o coração do enviado. Isso é o coração de quem está em missão. Você não imagina em que momento Deus vai lhe usar, mas se você estiver conectado, dizendo, Senhor, eis-me aqui, em qualquer ambiente, em qualquer momento, Ele pode usar você. A qualquer momento, Ele pode pegar alguém que precisa, que vai cruzar o seu caminho, que vai sentar do seu lado. Pode ser o motorista do Uber, pode ser a pessoa que sentou ao seu lado no ônibus. Entenda, o Senhor está agindo. Ele está fazendo a sua obra acontecer. Se você não sai para pregar, Ele muda as circunstâncias, Ele tira você da zona de conforto para que você saia de onde você está, para que você comece a pregar. E aonde você está, Ele te usa. Porque você foi capacitado para isso, recebeu poder para isso. A oração de Jesus foi para isso, para que você glorificasse a Ele. E o mundo cresce que Ele foi enviado em qualquer lugar. Por isso, querido, meu irmão, minha irmã, evangelista, participe desse movimento do Senhor. Nesses últimos dias que precedem certamente a volta de Jesus, nos próximos anos, não tenha dúvida disso. Os sinais são muito claros. Você precisa estar cada dia mais comprometido para que Deus lhe use para alcançar os seus familiares, os seus amigos, os seus próximos. A pessoa próxima é aquele que convive com você. Pode ser seu vizinho, pode ser o cara que joga bola com você, pode ser a amiga que conversa sobre e troca receita com você, pode ser as pessoas da sua faculdade, da sua escola, do seu trabalho, não importa. Essas pessoas precisam que o servo de Deus que você é, a serva de Deus que você é, esteja pronta para falar de Jesus, esteja pronta para defender a sua fé, esteja pronta para apresentar o plano da salvação. Eu espero que essa aula encoraje você e lhe prepare para aquilo que Deus deseja usar na sua vida. E tenha certeza de uma coisa, que muito é dado, muito mais será cobrado. Daqui para frente as oportunidades vão surgir. Esteja preparado. Se deseja conhecer mais a Socorro Missionária, entre em contato com a gente, está aqui o WhatsApp. Você manda essa mensagem e a gente vai enviar para você o seu certificado, e a gente vai enviar esse conteúdo que nós apresentamos aqui para você, para que você possa reproduzir e dar essa aula também na sua igreja. Vamos preparar outras lives, fica atento. A gente vai resolver um problema técnico e em breve a gente está de volta. Nosso desejo é que você esteja cada dia mais preparado. E quer ter um treinamento mais prático, com as estratégias, você entra em contato com a gente. Tanto a gente pode mandar alguém da Socorro falar sobre os nossos projetos aí na sua igreja, como nós estaremos indo, com o maior prazer, levar um treinamento prático para você. Deus te abençoe. Não deixe de compartilhar aqui esse link, esse estudo, essa aula nas suas redes sociais. Muito obrigado. Boa noite. Deus te abençoe.